A série 5000 da Nvidia foi lançada, a maior mentira contada nos últimos anos para os gamers. Ter uma placa de vídeo tão milagrosa que nem ao menos é capaz de realizar 60 FPS em um jogo de 2020, mas que promete revolucionar a indústria com mais gerações de frames que não existem, e agora com expressões faciais que não existem. Finalmente chegamos no momento que vamos confundir a realidade com a ficção e teremos vontade de seguir na realidade por ser menos feia. Absolutamente, videogame está sendo pregado nessa nova geração de placas que, de fato, são as únicas no mercado, já que a concorrência está quase que entregando os pontos. E então você vê os grandiosos games utilizando esses recursos e percebe que as tecnologias estão extremamente dispostas para rodar tudo em 10 milhões de K, mas com a modelagem do seu boneco continua sendo isso. A grande fábula do PC Gamer está chegando e mostrando que era melhor continuar sendo apenas um sonho. Vai continuar sendo um sonho, porque você é brasileiro e não vai ter dinheiro para comprar sequer a versão mais barata anunciada, a 5070. A série RTX 5000 Ray Tracing Tensor Extreme 5000 teve suas primeiras menções em 2023, mas ao final de 2024 sendo mostrado que, de fato, já estava no gatilho para ser lançada, tendo no início de 2025 seu lançamento feito para os PCs. A placa que promete nas tecnologias existentes como a terceira geração de Ray Tracing e o DLSS 4.0 e 3.5. A grande aposta da empresa nos últimos anos com o mercado de games, que já iremos chegar nesse item logo mais, e também nas novas tecnologias, como o uso de IA para o reprocessamento de modelagem facial, o que seria a nova aposta da empresa, a partir do hardware ter evolução do desenvolvimento de modelos 3D, e não apenas de escalonamento da tela. Entretanto, será que isso realmente deveria ser terceirizado diretamente para as empresas que produzem os hardwares? A real mesmo que os jogos como software estão cada dia mais dependentes dessas tecnologias, tendo diversos deles que nem ao menos permitem serem jogados sem o uso de DLSS, porque os produtores de jogos estão mais ocupados otimizando os games para os mais diversos tipos de plataforma do que realmente modelando seus personagens. Mas para entender tudo isso bem melhor, é bom compreender alguns temas antes. Os PCs sempre foram os hardwares mais potentes em comparação aos consoles de mesa. Desde os anos 90, os games mais potentes eram rodados em PCs e, no máximo, portes extremamente reduzidos eram lançados para os consoles. Na sexta geração de consoles, PlayStation 2, GameCube e Xbox, por mais que sim, estivessem sim sendo lançados jogos muito bonitos para esses consoles, mas sempre a renderização nos PCs vencia. Na sétima geração de consoles, PlayStation 3 e Xbox 360, com a grande quantidade de multiplataformas que foram lançados entre os consoles e os PCs, as diferenças eram ainda mais gritantes. Mas agora, não apenas em questões gráficas, mas sim no total de frames para cada um dos jogos. Enquanto a maioria esmagadora dos jogos de consoles rodavam em 30 FPS, os PCs tinham liberdade absoluta de rodar quantos frames fossem possíveis, sendo o padrão os famosos 60 FPS, deixando a visão de câmera extremamente fluida. Isso começou a ser muito cobrado dos consoles, já que essa quantidade alta de frames melhorava a experiência final dos produtos, deixando o gameplay muito mais dinâmico. E como foi na sétima geração de consoles que a banda larga estava realmente se popularizando, o consumo de jogos online e jogos competitivos começou a realmente ficar forte, tendo diversas premiações e servindo como carreira para várias pessoas. Enquanto nos consoles eram pouquíssimos os jogos que conseguiam rodar em total de 4
limitados a mais do que 30 FPS, sendo inviável praticar esportes em consoles. No máximo, com jogos de luta que conseguiam suportar esses frames maiores. Mesmo os consoles até então tendo uma quantidade de jogadores infinitamente maior do que nos PCs, isso já começou a ser cobrado, a melhoria de frames, e então chegando na 8ª geração de consoles, onde temas como gráfico e modelagem, consoles e PCs estavam bem equiparados, consoles perdendo apenas em alguns detalhes, mas o que sempre era real divisor, novamente sendo a quantidade de frames dos PCs. Todavia, algo aconteceu nessa geração. O custo de produção de jogos começou a ficar extremamente elevado e as tecnologias também inflacionaram de maneira completamente desproporcional a tudo do que estava sendo esperado até então. As placas de vídeo ou GPUs, principal componente para os PCs e console, começaram a ficar rapidamente obsoletas, já que não estavam rodando quase nada realmente diferenciado. Jogos como Cyberpunk só podiam ser realmente explorados em seu máximo em PCs com valores exorbitantes que, mesmo para os padrões americanos, começaram a ficar fora de custo, ainda mais com outro tema em voga, um aumento na renderização da tela, os monitores agora querendo sair dos famosos 1080 pixels para 2048 ou 3840 pixels, os famosos 2 e 4K, que deixam a imagem muito mais detalhada, e então a indústria encontrou uma encruzilhada: aumentar ainda mais os valores e tempos de produção de jogos para evoluir graficamente com os modelos, ou largar o freio e deixar os valores de hardware na estratosfera. E foi aí que a grande empresa até então especializada em GPUs apareceu para salvar o dia, ao mesmo tempo que a indústria tinha tomado uma decisão no meio das possibilidades dadas. A Nvidia, empresa taiwanesa criada em 1993, especializada até então em produção de hardwares, principalmente em GPUs, ao longo da 6ª, 7ª e 8ª geração de consoles, sempre teve como foco o mercado de games. Porém, nos últimos anos, várias empresas começaram a ter seus desenvolvimentos de software focado em inteligência artificial, o que demanda um processamento gráfico muito grande. Sim, amiguinhos, processamento gráfico. Uma das principais coisas que sistemas de IAs fazem são comparativos por simulação, e esses comparativos não demandam processamento geral tão grande, mas sim processamento gráfico. E entendendo isso, a Nvidia encontrou algo que até então era apenas mais um nicho de mercado, dos quais por mais diversas vezes aparecem, como foi o boom de minerações de criptomoedas, mas agora parecia ser algo diferente. E então, a Nvidia se tornou a principal fornecedora de sistemas de processamentos gráficos para as mais diversas empresas. Microsoft com o sistema Azure, Amazon com a AWS, Google com GCP ou Adobe com os mais diversos produtos, e até mesmo a Tesla tem como parceira a Nvidia, criando uma nova dependência de mercado baseada em simulações e comparações que geram assim dados para as criações das famosas inteligências artificiais. A Google, parceira de longa data da Nvidia, tendo inclusive os sistemas de IA aberto ao público, o Gemini. A Nvidia entendendo o novo mercado e ganhando assim expertise para a produção de simulações e IA, passa a implementar isso no que era até então seu maior produto, os GPUs para os mercados gamers. E então, a partir da série 2000 RTX, nascem as implementações definitivas para a empresa de IA para suas placas, o famoso DLSS. Deep Learning Super Sampling, ou DLSS, é um sistema comparativo criado pela Nvidia dos mais diversos requisitos, mas sendo os dois principais escalonamento de imagem e total de quadros por segundo. Obviamente, a Nvidia tem máquinas internas com potências gráficas quase que infinitas, os famosos computadores 64K pixels são um exemplo, telas com processamento 64 vezes maior do que a resolução HD comum. Essas imagens absurdamente
extremamente detalhadas são passadas para análise desses sistemas internos e assim comparados com imagens de resolução menor. Todos esses detalhes vistos nos computadores de processamento gráfico da Nvidia são passados para imagens com escalonamento menor, o que facilita o processador no momento de renderizar as imagens, já que existe um comparativo básico inicial muito melhor. Mas esse não é o principal tema, mas sim a geração de quadros. O DLSS, dentro ainda desse comparativo, consegue fazer um sistema de escalonamento de imagem, assim rodando o game que, por exemplo, em 1080p ou 1440p, mas agora em upscaling 4K, o que dá uma bela facilitada no processamento da GPU e assim aumentando o total de quadros gerados do game, esses sendo propostos dos DLSS das gerações anteriores, mas os modernos sendo um pouco mais diferentes e bem mais complicados de se aplicar por envolverem alguns fakes. O DLSS 3.0 também tem como principal aspecto a comparação de frames por segundo. Entenda que a contagem de frame ela é inicialmente realizada não pela placa de vídeo, mas pelo processador unido à memória RAM. Isso tanto para os padrões DLSS anteriores quanto para o DLSS 3.0 ou 3.5. Os primeiros cálculos passam pelo processador, o que é chamado de draw call. Toda a parte de geometria é realizada e aí sim são enviados para a placa de vídeo poder renderizar todos esses cálculos feitos em um sistema semi-contínuo. Isso porque todo o tempo que o processador está realizando esses cálculos é um tempo menor do que a placa de vídeo toma para renderizar esses quadros. Quando a informação está sendo passada para a placa gráfica, então a GPU inicia o processamento, um novo cálculo já está sendo feito pelo processador para novamente passado para a GPU, e isso consecutivamente, em uma geração contínua alternada de dados gráficos. Porém, existe um tempo de resposta entre a recepção e o cálculo de um frame e o processamento desse mesmo frame, já que o processamento da CPU termina primeiro do que o da GPU. Existe então um tempo ocioso de informação. O DLSS 3.0 e 3.5 entra justamente nesse meio tempo. Como as placas de vídeo estão com processamento muito rápido, essas novas placas acabaram gerando uma inversão em que renderização termina primeiro do que os cálculos iniciais do próximo frame. Existe um tempo perdido do processamento da placa gráfica agora, e nesse tempo perdido em que a placa gráfica está esperando para o próximo real frame que será criado pela CPU, o DLSS emula um novo frame, utilizando como referência o frame anterior em todos os pixels da tela, quase como uma premonição. Se o frame anterior o boneco estava levantando o braço e indo para a direita, o novo frame criado por IA vai apenas levantar um pouco mais o braço do boneco e levá-lo um pouco mais à direita, a referência sendo sempre o quadro anterior, e assim esse recurso de premonição a partir do que está ocorrendo no frame anterior é chamado de vetor de movimento ou motion vector, sendo um frame original e um frame intermediário fake. Além disso, a tecnologia de fluidez ótica ou optical flow também utiliza o comparativo que, com o movimento do frame real, é feita uma premonição desse movimento para dar continuidade ao próximo frame. Nós saímos de uma forma de rebalanceamento de escala de imagem para deixar o processamento do gameplay mais leve e assim podendo ter mais frames, para literalmente criar frames. A teoria dessa tecnologia é muito boa, mas a real é que existem muitas dificuldades nesse tema. A primeira e mais óbvia é: esses frames fakes são calculados por palpites e por conta disso, caso haja uma troca brusca em alguns dos pontos da tela, obviamente o frame fake não estará preparado para isso e vai gerar uma cacetada de aberrações cromáticas. Os mais diversos exemplos já
estão por aí, coisas como múltiplas aparições do mesmo objeto, imagem extremamente borrada nos frames fakes são obviamente coisas que naturalmente iriam acontecer. Mas isso é o de menos, o mais pesado acontecido é o input delay entre ações. Input delay é o tempo de resposta entre você apertar um botão, essa ação ser processada e então gerada na tela. Segundo a Nvidia, a tecnologia de Tech Reflex deveria ao menos reduzir o delay dos inputs. Os testes feitos mostram que as tecnologias de IAs e ainda mais agora com frames falsos geram uma demora muito grande entre você apertar um botão e o jogo responder esse botão, sendo no mínimo uma ação de 8 milissegundos, o que parece pouco e de fato, para games que não pedem tanta precisão, realmente é. Mas tenta você jogar um Souls-like da vida que cada input naturalmente já tem um input delay absurdo e ainda acrescentar mais 10 milissegundos, vai ser super agradável sua gameplay. Ou então, jogos de plataforma que exigem uma precisão muito alta. Entretanto, o mais claro exemplo são games competitivos e games simuladores. Jogos como Counter-Strike, qualquer milissegundo a mais entre a sua tela, a sua reação e o comando apertado pode ser definitivo para que você possa ou não ganhar um campeonato de milhares de dólares. Ou seja, a tecnologia que em tese poderia ajudar os jogos competitivos mais atrapalha do que efetivamente ajuda. Ou então Assetto Corsa, que todo santo frame milhões e mais milhões de cálculos são feitos, então uma tecnologia tenta emular esses cálculos. Novamente vai levar as pessoas que poderiam ser ajudadas com a tecnologia a perderem oportunidades de vida, o que vai levar as pessoas mais competitivas a sequer optar por essa tecnologia. Mas vamos lá. Pessoas que competem são 1% do público total. O grande público quer apertar botão e ao menos vai sentir essas diferenças. E então, claro que para o grande público isso não vai fazer diferença alguma. O problema é que o grande público sequer vai ter acesso a essa tecnologia. $2.000 é o que a Nvidia está pedindo no seu recurso mais forte da série 5000, a RTX 5090. Ou seja, mesmo para os padrões americanos, terá que desembolsar um salário mínimo americano inteiro apenas para ter o seu amado e precioso componente. Obviamente, a pergunta é feita de quanto isso vai estar custando no Brasil, e o valor é basicamente um carro usado 2012, por uma pequena bagatela de 20 mil. Com essa grana, você já pode ter a sua GPU, então já vai esquecendo essa possibilidade. O que você não deve esquecer é de deixar o like e se inscrever. Também deixa um comentário aí do que você está achando até o momento. Vai lá, cara, não te custa nada deixar um maldito like nesse momento. Agradeço a compreensão. Durante anos, as GPUs apenas aumentaram seus valores, deixando quase que inviável você comprar a melhor placa de vídeo disponível no mercado, sempre optando por versões mais simplificadas das séries vigentes, ou até mesmo séries anteriores. Porém, com um milagre, a Nvidia conseguiu diminuir os valores da maioria dos seus produtos. Se compararmos os valores da RTX 4000 e 5000, vemos que houve uma redução de 8,3% com a 5070 e 16,6% com a 5080, apenas para 5090 tendo um aumento de 25% no valor, o que é quase impensável. A série histórica de lançamentos de GPUs é sempre a próxima geração ser mais cara do que a anterior no lançamento, mas com todas as otimizações de consumo e usabilidade, houve uma redução drástica nos valores, o que é realmente algo muito bom dentro do proposto, mas ainda assim é muito caro. Hoje, muitos jogadores estão optando por sair de PCs tradicionais por estarem com valores muito altos e assim migrarem para os PCs portáteis, como o famoso Steam Deck que puxou toda essa moda, ou então o ROG Ally da Asus, que utiliza inclusive GPUs da concorrente da Nvidia, a AMD. Comparando valores do ROG Ally mais caro do mercado, temos o sugerido de $900. Para o Steam Deck,
$650, enquanto para a RTX 5080 temos o preço sugerido de $1.000. E sim, todas as comparações estão sendo feitas em dólar. Esse shitpost chamado real é muito volátil para ser levado a sério. Ou seja, você apenas para ter a placa gráfica, você acaba gastando $100 a mais do que você teria gasto para ter a melhor versão do ROG Ally, ou quase $400 a mais para ter a melhor versão do Steam Deck. Claro que são produtos distintos, o PC portátil não vai ser o máximo de experiência gamer, extreme, ray tracing, AAA, mas o início do argumento é justamente popularização de algo. E para quem vai migrar dos consoles para os PCs porque não aguenta mais ser desgraçado pela Sony, só jogar seus joguinhos felizes em paz é o que ele quer. GPUs caras como a partir da série 3000 e chegando na série 5000 não são temas para o público geral, e sim para entusiastas que querem gastar com o máximo de tecnologia, visto que a maioria das pessoas ainda estão na série GTX 1000, ou seja, o grande público de PCs também não consome as placas mais caras. A própria Nvidia entendeu isso e trocou seu verdadeiro alvo de mercado. Nos últimos anos, a Nvidia focou suas GPUs não mais para os gamers, mas para os sistemas de IA, o que fez com que a empresa direcionasse seus recursos e esforços para o mercado de data centers. Tudo que a Nvidia está fazendo na indústria de gaming é para, no máximo, facilitar o desenvolvimento dos games, mas sem que seja a grande aposta da empresa. A real mesmo é que as desenvolvedoras de games que estão se aproveitando o máximo disso. Hoje em dia, diversos jogos utilizam IA para otimizar seu frame rate. Games feitos com motor gráfico Unreal, que é extremamente mal otimizado, mas que utilizam os recursos de IA para poder melhorar os seus games, ao invés de reduzirem seus processamentos fora de tela ou aprimorar os seus códigos. É feita uma terceirização proposital de jogar tudo isso para ser processado por IA, seja por mais upscale ou por frame fake. As empresas te obrigam a utilizar esses sistemas porque os jogos estão quase inviáveis de serem rodados de forma bruta no hardware, justamente por terem códigos extremamente pesados e mal otimizados. Essa obrigação de utilizar IA te coloca como consumidor a ter que comprar esses hardwares com IAs para poder rodar os seus games a mais de 60 FPS, para ter uma experiência mais fluida, o que gera quase um sistema de venda casada indireta, uma ideia muito boa entre software e hardware. Os jogadores novamente estão deixando de procurar jogos mais fluidos a 60 FPS para ter experiências piores, já que os gastos para ter uma máquina que rode tudo acima de 60 FPS é extremamente alto, e vai ser sempre com DLSS cantando igual maluco. Empresas que utilizam sistemas mais otimizados demandam hardwares mais tranquilos para rodarem, mas são apenas grandes empresas que têm cacique para poder criar os seus próprios motores gráficos. O problema é que até para produzir essas placas está ficando inviável. A lei de tecnologia feita por Gordon Moore diz que a evolução de computadores depende da capacidade de transistores, um componente principal para todos os usos de tecnologias de hardwares. Mas o que está acontecendo atualmente é que existe um gargalo tecnológico, porque para a evolução dos transistores, dependem que eles diminuam de tamanho e mantenham suas capacidades. O problema é que nossos transistores estão no limite de tamanho e não temos mais como diminuir, e isso se reflete diretamente nos recursos de PCs, ou seja, por isso que não existem grandes diferenças entre gerações para processamento bruto. Estão utilizando sistemas como IA para otimizar os hardwares que estão no limite do tamanho físico, mas isso não resolve o problema, porque as próprias inteligências artificiais também precisam evoluir a partir de hardwares.
Ou seja, até para as IAs que estão sendo empurradas de goela abaixo dos gamers, também já deve chegar no limite para os próximos anos se não houver uma revolução física para a produção de indústrias de hardware, o que preocupa diretamente a própria Nvidia, que é hoje uma das principais consumidoras de microcondutores. Já vemos empresas demonstrando coisas que parecem ser realistas, mas que na real são um monte de filtros e mais filtros dispostos em GPUs. O próprio público já está entendendo isso e preferindo diminuir a qualidade de seus jogos, já que, mesmo pagando $10 mil em um PC, os jogos não estão tão bonitos assim, então pagar $400 em um PC portátil é muito mais viável. Mesmo as tecnologias cloud ainda não estão realmente prontas. O xCloud sendo bem precário ainda, tendo todos os problemas como imagens borradas, input delay e muito mais que merecem um vídeo próprio. Chegamos em um limite do qual precisamos de métodos revolucionários da física para poder superar. O pensado são transistores químicos, dos quais é uma das apostas da Nvidia. E daí, vemos por outro lado a aposta Nvidia para os games, como IAs para interpretar e renderizar modelagem facial 3D, uma das coisas mais difíceis a serem postas, o que está gerando um grande vale da estranheza para quem está consumindo. A real mesmo é que a melhor coisa para se fazer agora é sair da frente das telas e reconquistar Jerusalém. Uma boa noite.